Nossa entrevista de hoje é com Thiago Viana. Ele é presidente do Sindenergia e coordenador regional do Absolar. Thiago, brigadão por ter aceitado nosso convite. Um prazer te receber aqui. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal da Conte. Prazer é nosso. Sempre que vocês nos chamarem, a gente vai atender com o convite de vocês. Thiago, Cuiabá está em terceiro lugar no ranking das capitais em potência instalada. E Mato Grosso é o quinto estado em geração geração distribuída, né? O que significa isso em termos de potencialidade? Isso é um agrupamento de várias variáveis favoráveis, né, ao desenvolvimento da geração distribuída no estado. O primeiro deles é que se a gente tem boa insolação solar, então os sistemas vão produzir uma certa quantidade de energia que atende à expectativa dos investidores, né? Também a gente tem um alto consumo por causa do calor. Então, ar-condicionado aqui em Cuiabá não é luxo, né? Todo mundo tem que ter um para poder conseguir dormir, né? E as altas tarifas, né? Então, se você juntar esses três fatores, acaba que o investimento do cidadão em gerar sua própria energia se torna altamente rentável. E daí o sucesso da geração distribuída dentro do estado e dentro da capital. Tem alguns mitos nessa história, né? O fato de ser quente por si só não significa que é um grande potencial para energia solar. Tem uma questão de incidência de sol. Como que é isso? Na verdade, o calor excessivo, ele tem uma perda na geração. Sim. Tá? O que alimenta o sistema é a luz, então fóton, né? Quando você tem muito calor, ele tem uma perda de geração em relação a esse calor. Né? Então, o que precisa é luz, né? O calor não tem como você fugir dele, né? Nós estamos aqui numa zona tropical e também por ter bastante radiação solar vai ser boa para gerar, mas como a gente tem bastante chuva também, acaba que você reduz um pouco a temperatura. Então a gente não tem tanta perda assim por calor aqui no estado. Porque normalmente a gente cria a ideia que num local frio, né, não seria bom, mas se você dar um exemplo louco aqui, durante 6 meses na Antártida, por exemplo, que é muito frio, mas a luminosidade é enorme, né? Chega a ter 24 horas por dia, dependendo do dia que está lá. Então seria um grande potencial em relação a isso, né? É mais ou menos isso. Se a gente fosse pegar aqui na zona dentro do planeta, né? Os melhores locais seriam, por exemplo, nos Andes, né? Você tem uma zona equatorial e você tem frio, né? Isso. Então você consegue ter uma resistência baixa para geração de energia e bastante luminosidade durante todo o ano. Em órbita é o melhor local, né? E daí é totalmente frio, está no espaço e não tem nem atmosfera. Então não é porque está quente, é porque tem um sol para cada um. Exatamente. Isso é bom para quebrar o místico que a gente tem, né? Não, falou em sol é Cuiabá, não é bem assim as coisas, né? Cuiabá eu diria que a gente perde para o melhor. O melhor do Brasil em termos de radiação solar está no Nordeste. Então Piauí, norte de Minas, oeste da Bahia, um pedaço do Tocantins, então aquele meio do sertão ali onde tem maior radiação solar. Mas também a gente tem uma perda por calor grande lá. Né? Lá o calor é muito mais forte do que aqui. O Piauí não é brincadeira, eu conheço o Piauí, o pessoal fala que aqui é quente, é porque não foi no Piauí ainda. E é seco, né? É seco. Então não tem essa redução da temperatura do módulo com chuva, né? Sim. E lá eles têm um problema para grandes plantas, que é a questão da rede de transmissão, né? Não adianta houve uma corrida muito grande de investidores e conseguir grandes plantas, grandes fazendas solares lá naquela região, por causa dessa insolação solar. Mas hoje eles enfrentam um problema de preço no mercado livre. Porque a energia para sair de lá e vir para o mercado consumidor, que é o centro-oeste e sudeste, eles têm que passar por linhões. E esses linhões, eles estão sobrecarregados. Então a energia que hoje é gerada no submercado do Nordeste, para ser consumida no submercado do Sudeste, ela paga um pênalti de mais ou menos uns 10% no PLD. Sim. Falando sobre o consumo doméstico, a energia solar é um grande potencial por ser uma energia limpa e por baratear o valor da conta de energia, mas ainda esbarra no entrave do valor para a instalação. Existe algum projeto para baratear esse valor? Olha, durante o passar dos anos, né, a energia solar começou em 2012 com a 482, a resolução 482 da ANEEL, e ela começou a pegar atração a partir de 2016, quando houve a implementação do CONFAS número 16, que trouxe o ICMS para a conta, né? De lá para cá, diversos bancos abriram linhas de financiamentos, né?
e aonde você tem um payback hoje aí na faixa de 4 para 5 anos, né? Então, até 60 meses, né? Os financiamentos, normalmente, eles abarcam esse período. Então, o que acontece é que a pessoa que faz o investimento, ela troca a parcela, a conta de energia que ela paga hoje, por uma parcela de um financiamento. Então, ela não vai ter nenhuma mudança na vida dela durante 5, 6 anos, enquanto ela estiver pagando aquela parcela, só que ela deixou de pagar a conta de luz. A partir do momento que ela termina de pagar a parcela, ela tem aquele caixa livre no seu orçamento, né? E a energia que ela consome, se não aumentar o consumo, resolvida para o resto da vida. Existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso que prevêem que dentro do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, as pessoas que já pagam hoje uma parcela, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, poderiam estar incorporando um projeto de solar nessa parcela do Minha Casa Minha Vida, ou seja, seria um aumento no valor da parcela, né? E aí conseguir taxas de juros muito mais atrativas do que hoje está sendo praticado no mercado, né? O mercado hoje reflete o valor da Selic, né? A Selic está muito alta, né? 13,75, então o spread do banco vai acima da Selic, então ninguém está conseguindo hoje um financiamento para solar mais barato aí do que 15%, 16% ao ano. Enquanto nesse sistema, no SFH, essas taxas variam aí desde 5%, 6% até 9% ao ano. Né? Então, o que tem de melhor no curto prazo seria isso. Um dos grandes entraves aí na questão do financiamento é justamente o juro brasileiro, né? Sim. É um problema sério. E aí vem a pergunta, mesmo com esse juro, compensa? Ainda compensa, né, João? Sim. Porque energia você nunca vai escapar dela. Né? Então, mesmo que você faça investimento que antigamente, né, antes da mudança da lei, era um payback aí na faixa de 3 para 4 anos, hoje está na faixa de 5 para 6 anos, ainda é 5, 6 anos que você faz investimento e depois você fica livre dessa energia o resto da sua vida. Né? Então, ainda é o melhor investimento, eu acho, que o consumidor pode fazer, do ponto de vista de investimento, né? São tiers, taxa interna de retorno, né, acima de 18%. Então ele não consegue isso na poupança hoje, por exemplo. Se tiver um dinheiro que ele vai aplicar na poupança, é melhor aplicar em energia, que ele vai ter esse retorno muito mais rápido do que se deixar parado na poupança, por exemplo. E quem mora em apartamento? Porque o que a gente vê é as placas solares em cima dos telhados das casas, né? E quem mora em apartamento, existe algum consórcio, alguma coisa do tipo para instalar energia solar? Isso. A geração compartilhada, né, ela vinha engatinhando durante todo esse tempo. Nunca tinha visto grande investimento em geração compartilhada. A partir da 14.300, que é o marco legal da geração distribuída, se criou um arcabouço regulatório favorável à geração compartilhada. E hoje já existem diversas empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, a pessoa pode entrar nessas empresas ou através de uma associação civil, ou através de uma cooperativa, ou através de um consórcio, e aí se tornar associado, cooperado, né, ou consorciado, e aí dentro dessas instituições fazer a geração da sua própria energia. Né? Então ela se alia a outros consumidores que querem gerar a sua própria energia, né, que vão alugar ou ativos de geração solar, ou ativos de geração no estado. A gente tem outras fontes de geração distribuída, não só solar, a gente tem uma fonte importante hídrica, né? Temos também biomassa, biogás. Então essas fontes, elas injetam essa energia na rede através da unidade consumidora, que vai estar lá no nome da associação, por exemplo. E aí o consumidor recebe essa energia na sua unidade beneficiária. E aí, através dessa modelagem, ele consegue também ter uma redução na sua fatura de energia, usar uma energia limpa, renovável, né? E pagar um pouco mais barato do que ele pagaria para a concessionária. Isso normalmente é sem investimento nenhum, com investimento zero. Então, ele não precisa fazer nenhum investimento e tem uma redução na fatura e também está contribuindo com a natureza, consumindo essa energia limpa e renovável da geração distribuída. Tiago, você está falando aí de um modelo de geração de energia que tem pelo menos 2 desdobramentos consideráveis. No primeiro aspecto, se a gente olhar, a gente vai falar sobre economia. As famílias começam a ter uma certa economia, e isso realmente pesa na definição de uma matriz energética, na escolha de uma matriz energética. Mas a gente tem um outro ponto também, que é a questão ambiental, que é a questão climática.
né? A gente está falando de uma energia renovável, de um modelo sustentável que traz economia, mas também colabora com a vida no planeta, né? E aí a minha pergunta ela vai justamente nesse sentido. Hoje, qual o percentual de famílias, de empresas que aderem, né, à energia solar? Você consegue quantificar para a gente hoje aqui em Cuiabá se houve avanço, se não, se está estagnado o mercado, está em crescimento? Qual o percentual geral disso tudo? A geração distribuída como um todo, e eu vou falar de todas as fontes, onde a solar é a maior, é a mais importante, acima de 90% do volume de geração distribuída dentro do estado, ela vem crescendo em ritmo galopante, né? E é aquelas três variáveis que a gente falou, né? Tarifa alta, grande consumo e boa insolação solar, né? Então, a questão do ESG, né? A questão da sustentabilidade também é importante nesse né? A gente está num estado onde ele é basicamente agrícola, né? Nossa economia ela vem do agro. E eu acho que todo mundo que está nesse setor está preocupado na questão de sustentabilidade, né? E fazer uso de uma energia renovável significa que você está tendo que ligar menos térmicas, né? E as térmicas, elas têm dois pontos muito ruins, né? O primeiro dela é que você está queimando normalmente um combustível fóssil, né? Seja gás, seja diesel, né? E por causa disso ele é muito mais caro, né? Por exemplo, uma energia que normalmente a hidrelétrica entrega aí, ou a solar entrega na faixa aí de 150, 200 reais o megawatt-hora no Mercado Livre, quando o Operador Nacional de Sistema, o ONS, precisa ligar as térmicas, essa energia ela pula de 200 para 2.600. E aí que entra aquelas famosas bandeiras tarifárias, que é o que o consumidor no cativo, né, paga para compensar essa diferença no preço que o sistema está tendo que ligar. E no Mercado Livre isso reflete no preço diretamente, né? Então uma energia que o PLD, hoje nós estamos por causa das grandes chuvas, com o PLD no fundo, né? É o mais baixo de toda a história. A energia do Mercado Livre hoje está sendo comercializada, para quem não tem contrato, na faixa de R$ 69,00 o megawatt-hora. Só que já teve na faixa de 800. Há um tempinho atrás, quando a gente passou pelaquela crise hídrica, né? Então no Mercado Livre a pessoa vê esse reflexo da ligação das térmicas no preço, e no mercado cativo ele vê esse reflexo nos adicionais de bandeira. O nosso parceiro lá de Mirassol do Oeste, Tadeu Benites, tem uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Bom dia, João Edson, bom dia, companheiros da bancada, e bom dia, companheiros que formam a maior rede de rádio do estado de Mato Grosso, que é o Grupo Contes. E bom dia ao nosso entrevistado, Tiago Viana. Tiago, o setor de energia vive uma efervescência com possibilidades 1000 colocadas. Em praticamente todas, o Brasil se destaca pela versatilidade de opções. Vento, água, sol estão presentes em abundância no nosso país. De maneira prática e direta, qual a razão de estarmos ainda longe de países com menos recursos naturais conseguem se destacar? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Eu diria que nós já somos destaque. O Brasil ele já tem uma matriz energética que ela é acima de 80% renovável, né? Ela tem uma fatia importante de hidro nesse número, acima de 65%, mais uns 15% de eólica, né? E a solar ainda, apesar de você ter uma potência instalada alta e de ela entregar uma certa faixa da potência no meio-dia, né? Sobre o volume de energia ela ainda é pequena, ela estaria na faixa de 5%. Né? Então por isso que a gente fala que a nossa matriz ela é 85% limpa. A gente basicamente fica atrás só da Noruega. Fora a Noruega, o Brasil é o segundo mais renovável do mundo. A gente já é destaque mundial. E isso tem que ser reverberado aos quatro cantos, né? A gente tem que parar com aquele síndrome de vira-lata, né? De achar que a gente não está fazendo a coisa certa. Estamos fazendo a coisa certa há muitos e muitos anos, desde as grandes hidrelétricas, né? E é importante, o nosso sistema elétrico, ele é robusto e ele tem
por causa dessa variedade de fontes, né? Porque você tem a hídrica que entrega água, que entrega durante o dia inteiro, de acordo com a sazonalidade de chuvas, né? Sim. A solar que vai entregar sempre aquela potência durante o dia. A variação na produção do solar é muito pequena. O ruim da solar é que ela não entrega durante a noite, ela só entrega de dia. Mas para compensar isso, você tem a eólica, né? Que entrega quando venta, e normalmente à noite é quando você tem bastante vento, né? Os ventos alísios, né? Na região do Nordeste. Sim. São os ventos que saem do oceano e entram no continente. Então, um equilíbrio das fontes é o que traz segurança para o setor elétrico, né? E além disso tudo, você tem uma energia de reserva, que são as grandes térmicas, né? Para quando... Se faltar chuva, faltar vento, faltar sol, você liga no diesel, porque ficar sem energia é o que não pode. E a gente não avançou muito ainda, mas já existe muitas pesquisas e em alguns locais avançam sobre energia de maré também, né? Sim, que sim. É uma outra fonte. A energia de maré, ela trabalha com energia potencial, né? São grandes flutuadores, né? Que fazem... Com o movimento da maré, ele toca um eixo, que daí toca um gerador elétrico, né? Como se fosse uma hidra, né? Existem vários, assim, o que o companheiro falou aí, o setor elétrico está efervescente, nós estamos num shift de transição energética, né? Grandes países, por exemplo, poluidores, Estados Unidos, Europa, onde aí nós estamos falando de onde a fonte de energia deles lá vai ser gás, carvão, diesel, nuclear, você entendeu? Então eles não têm a opção nossa de hidrelétricas, por exemplo, né? E você tem, por exemplo, hoje um estudo das híbridas entre solar e hídrica, por exemplo. É uma combinação perfeita. Por quê? Porque você poderia, por exemplo, numa mesma conexão elétrica que você tem um certo fator de capacidade hídrico, se você instala uma solar na mesma conexão, você pode economizar água durante certo período do dia, por exemplo, fora do horário de ponta, né? Que é das 5h30 às 8h30. E aí você soltar mais água nesse horário de ponta, né? Para que o sistema fique mais equilibrado. Porque o sistema, na verdade, é dimensionado para esse horário, que é das 5h30 às 8h30, que é a hora que a maioria das pessoas estão consumindo energia, né? Voltaram para casa, estão tomando banho, fazendo um jantar e tal. Então, nós, o Brasil, tem a oportunidade de ter a bateria mais barata do mundo, que seria a água no reservatório, né? Se a gente tiver bastante solar e um sistema inteligente para poder fazer essa mediação entre de onde vem a energia naquele horário, e o nosso sistema já é preparado para isso, né? O que talvez foi um erro foi que a gente, por uma questão ambiental, olhou aí das hidrelétricas a fio d'água, né? Com pouco reservatório. Então talvez a gente esteja na hora de revisitar esses projetos e ver que talvez seja mais barato a gente, até do ponto de vista ambiental, aumentar um pouco essas áreas alagadas, né, para que você possa ter essa bateria, né, que seria a água dentro do reservatório, do que você ter que fazer investimento em térmica. Exato. Né? Porque o trade é esse, né? O que você quer? A energia você vai ter que produzir de um jeito ou do outro. Ou você queima gás e diesel, ou você aumenta um pouco a área alagada. Aí tem que fazer um trade-off e ver qual que é o maior dano, né? Ou seria o menor dano ambiental para a gente poder ir por esse caminho. E você vê movimento para revisitar esses projetos? Por incrível que pareça, a gente tem visto alguns ambientalistas que defenderam a questão do fio d'água ferrenhamente durante anos, já fazendo meia-culpa e reconhecendo que se a gente não fazer essa revisitação, a gente vai perder uma oportunidade, né? A gente tem essa oportunidade no Brasil, né, de ter uma fonte hídrica forte, né? E com a advento da solar, vem essa questão da bateria, que a gente não precisa estar investindo em lítio, não precisa investir em outras tecnologias, né? É gravidade, pô. Então, eu acho que vale a pena o esforço. O nosso ouvinte, o Kleberson, ele lembrou que o presidente Lula zerou os impostos federais sobre os painéis solares até 2026. A expectativa do mercado é que com isso aumente a quantidade de energia solar sendo usada? Na verdade tem ele realmente zerou os impostos de importação, só que não é para o painel solar. Ele zerou os impostos de importação para a célula solar. Então isso aí é para incentivar a indústria nacional. Então alguns geradores, alguns produtores de módulo solar no Brasil, né, que hoje importam essas peças, né? Então zerou o PIS, COFINS, imposto de importação e IPI desses produtos.
do painel solar não houve mudança. Então, para o consumidor não tem mudança? Tem no que se tange, talvez a placa solar que é produzida no Brasil vai ficar mais barata, né? Mas hoje ela representa menos de 2% do mercado nacional. Entendi. Então isso é mais no intuito de você fazer uma solidificação da indústria nacional, né? É importante no médio e longo prazo, mas no curto prazo não surte efeito nenhum para o consumo. Quanto ao mercado regulador, vira e mexe, as leis são revisitadas, né? E a gente estava conversando antes sobre um retrocesso que houve numa lei nesse ano. Eu queria que você falasse sobre isso. A 1059. Isso daí está sendo um terror na vida de todos os investidores, consumidores que já fizeram seu investimento, né? É onde a ANEEL, infelizmente, ela está fazendo um retrocesso na regulação. Inclusive, no texto da lei, ela retroage, ela manda as concessionárias notificarem todas as pessoas que tiveram um projeto antes de 7 de janeiro de 23. Então, impactando diretamente no retorno financeiro, né? Ou seja, rasgando os contratos, né? Das pessoas que previamente fizeram seus investimentos, e hoje tem essa surpresinha aí da regulação e uma chuva de judicialização, né? Aqui a gente, pelo sindicato, já protocolamos um mandato de segurança para defender os nossos sindicalizados, e estamos orientando a todo mundo que estiver sendo agredido por essa regulação que busque o judiciário, e normalmente o judiciário tem servido de guarida para que defenda o direito adquirido, né? Que as pessoas, se quiserem mudar a regulação daqui para frente, ok. Retroação Constituição. Vocês têm... É um congresso que vocês tinham, que está retomando agora? Isso. A partir de maio agora, 8, 9 e 10 de maio, segunda, terça e quarta, né? O Sind Energia retoma agora o nosso ciclo de palestras, o 11º seminário de energia, né? A gente chama de Semana da Energia, né? Então, são diversos painéis e palestras com iluminados do setor, né? Trazendo aqui para o Mato Grosso um pouco do que está acontecendo em todas essas áreas, né? Sim. Então, vai chamar Semana da Energia, o nome desse seminário, e é Oportunidades do Setor Elétrico do Mato Grosso, tá? Fala um pouco para a gente sobre... você falou sobre investimento, mas tem muita gente que está ouvindo agora e ainda não... Nós estamos com um problema de tempo. Eu só queria que você repetisse as datas e quem pode participar pra gente... 8, 9 e 10 de maio, sim, tá? Segunda, terça e quarta, vai ser de manhã e de tarde. Sim. Tem no site do Sind Energia está lá o cronograma, toda a programação. Sim. E pode fazer a inscrição pelo próprio site do Sind Energia. Qualquer local do estado? Vai ser lá na Fiente. Vai ser na Fiente? Vai ser na Fiente, no auditório da Fiente. Então eu peço para correr, porque são 160 lugares só. Então E o pessoal que está no interior, ele faz através do site? Através do site do Sind Energia. É sindenergia.com.br. Isso. Beleza. 7h29. Tiago, quero te agradecer muito e dizer que os microfones da Conte sempre estão à disposição de vocês. Obrigado, João. Um prazer estar aqui com vocês.